Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao TechCast, o seu podcast diário de notícias de tecnologia. E hoje, dia 23 de julho de 2025, estamos fervilhando de novidades quentinhas do TechCrunch e do Gizmodo. Preparem-se para um mergulho no universo digital. Começamos com a parceria bombástica entre o Google Cloud e a OpenAI. Sundar Pichai, CEO do Google, declarou estar muito animado com o acordo que prevê o fornecimento de recursos de computação em nuvem para a OpenAI treinar seus modelos de IA. Parece uma aliança improvável, não é? Demais! É uma jogada estratégica complexa do Google. De um lado, eles ganham um cliente gigantesco no Google Cloud, impulsionando a receita, que, aliás, disparou no segundo trimestre. Mas, por outro lado, estão alimentando o desenvolvimento da maior concorrente em IA, que representa uma ameaça real ao Google Search. É uma aposta arriscada, uma espécie de abraça o inimigo, para se manter relevante na corrida da IA. A OpenAI está com a corda no pescoço em relação à disponibilidade de GPUs, e essa parceria pode ajudá-los a fugir do quase monopólio da Microsoft. O Google, por sua vez, demonstra sua força na infraestrutura de nuvem e seu arsenal de chips. Essa situação lembra um pouco a parceria Google e Yahoo de décadas atrás. Será que a OpenAI vai usar essa infraestrutura para fortalecer a ameaça ao buscador do Google? Só o tempo dirá. Mudando de gigante de tecnologia para gigante de tecnologia, o YouTube anunciou um crescimento de 13% na receita de anúncios, alcançando quase 10 bilhões de dólares no segundo trimestre, um resultado bem positivo em um mercado de streaming cada vez mais competitivo. Exatamente. E essa notícia mostra a força do YouTube, mesmo com a concorrência acirrada de plataformas como Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video, que também estão investindo pesado em publicidade. A Nielsen apontou o YouTube como líder de audiência de TV por 3 meses seguidos, mostrando que a plataforma conquistou um espaço significativo na tela dos brasileiros. A Netflix, por exemplo, quer dobrar a sua receita de publicidade em um ano. Essa corrida publicitária no streaming vai ser implacável. E falando em Google, os números de seus produtos de IA são impressionantes. O AI Overviews do Google Search já tem 2 bilhões de usuários mensais e o AI Mode ultrapassou 100 milhões nos Estados Unidos e na Índia. O Gemini também segue em franca expansão, com 450 milhões de usuários ativos. É a prova da popularidade crescente dos recursos de IA, né? O Google realmente está apostando forte nesse setor, e a estratégia parece estar dando certo até agora, apesar da reação negativa dos investidores aos gastos de capital da empresa. O Google compartilhou dados mostrando que o AI Overview está impulsionando mais de 10% das buscas, mas é difícil saber quanto disso é orgânico e quanto é resultado da implementação agressiva do recurso. A questão é, será que essa expansão vai virar uma ameaça para o Google Search, a galinha dos ovos de ouro deles? Já que falamos em receita e crescimento, vamos para a Tesla. As perdas da empresa diminuíram devido à queda nas vendas de veículos elétricos e à redução dos créditos regulatórios. O ambiente macroeconômico incerto também foi citado como um fator, mas a verdade é que a situação da empresa não é das melhores. Pois é, a Tesla está apostando muito em IA, robótica e robotáxis, mas esse futuro ainda não está gerando lucro. E a situação fica mais complicada com a redução drástica dos créditos regulatórios, que foram uma fonte importante de receita para a empresa, e com os processos judiciais que enfrenta por causa do autopilot e full self-driving. A Lei de Reconciliação Orçamentária de 2025 praticamente eliminou esses créditos, um duro golpe para a Tesla. A empresa está tentando se reinventar como uma empresa de IA, mas o mercado de carros elétricos está mais competitivo e a receita não acompanha os investimentos. A situação é preocupante. Falando em regulamentação, o Reino Unido está de olho nas plataformas móveis da Apple e do Google, propondo classificá-las como mercado estratégico, o que daria à CMA mais poder para regular as suas lojas de aplicativos. A Apple e o Google já se manifestaram contra a proposta. Essa é uma jogada importante para tentar regular o poder que essas empresas têm na distribuição de aplicativos e o impacto que isso tem na concorrência e na escolha do usuário. A proposta, se aprovada, poderá impactar as taxas de comissão, o processo de revisão de apps e até mesmo o ranking dos aplicativos.
é uma discussão complexa, com implicações globais. No setor espacial, temos a iRocket, uma startup com pouca experiência que planeja se fundir com uma SpaceX com caixa quase vazio por $400 milhões. Isso só um pouco arriscado. Totalmente. A SpaceX já devolveu a maior parte do seu caixa para os acionistas, e a iRocket ainda não fez um único voo de teste do seu veículo. É uma aposta de alto risco, com um mercado que já está saturado de empresas mais bem capitalizadas e com mais tecnologia. E agora uma notícia que dá um frio na espinha. Centenas de organizações foram vítimas de ataques em massa ao SharePoint, explorando uma vulnerabilidade zero-dia. Entre elas, a própria Administração Nacional de Segurança Nuclear. Um verdadeiro pesadelo. Isso mostra como vulnerabilidades de software podem ter consequências catastróficas. A Microsoft já lançou patches, mas o estrago já foi feito. É um alerta para a importância da segurança cibernética e da atualização constante dos sistemas. Agora uma mudança de ritmo. O Mastodon, o rival de código aberto do X, está testando um novo recurso de doações dentro do aplicativo. Uma estratégia interessante para uma plataforma descentralizada que precisa de financiamento. É um desafio diferente para o Mastodon, que não conta com o lucro de anúncios como X ou Threads. Veremos se essa nova iniciativa vai ser bem-sucedida em sustentar a plataforma de código aberto. E falando em IA, o plano de ação de Trump sobre IA visa bloquear exportações de chips para a China, mas carece de detalhes importantes. É uma abordagem mais focada em crescimento do que prevenção, diferente da política mais cautelosa da era Biden. A abordagem de Trump é um sinal de que a corrida tecnológica com a China é uma prioridade máxima para a administração, mesmo que isso signifique acelerar o desenvolvimento da IA sem uma grande preocupação com os riscos. Falta clareza sobre como as alianças globais serão construídas e a fiscalização será feita. As contradições da política americana em relação à exportação de chips mostram que é uma área com muitas nuances e desafios. Mudando para outro assunto, a Índia está intensificando sua ofensiva contra o comércio eletrônico, com uma nova ação de $200 milhões contra a Myntra, braço de moda do Walmart. A acusação é de violação das regras de investimento estrangeiro. A Índia está protegendo seu mercado interno e essa ação contra a Myntra mostra que a regulamentação do comércio eletrônico no país é algo a ser levado a sério. As tensões entre a Índia e os Estados Unidos em relação a acordos comerciais tornam essa situação ainda mais complexa. E no universo das startups, ex-experts do Y Combinator e da A16Z estão realizando um summit exclusivo para founders, cobrando $600 para ensinar como lidar com a imprensa e mídias sociais. Interessante! Mostra a demanda por esse tipo de orientação e o quão importante é a visibilidade para startups. Mesmo que alguns fundadores estejam aproveitando a oportunidade para construir o seu próprio negócio, ensinando técnicas de marketing em relações públicas. Pesquisadores do Meta estão desenvolvendo uma pulseira controlada por gestos usando eletromiografia de superfície, SEMG, para detectar sinais elétricos da atividade muscular e controlar computadores. Isso pode ser transformador para pessoas com deficiência motora. Uma tecnologia incrível que demonstra a inovação do Meta em interfaces homem-máquina. É uma alternativa menos invasiva a outras tecnologias como o Neuralink. A capacidade de detectar intenções antes mesmo dos movimentos é fascinante. O Google Fotos também está se atualizando com recursos de IA, transformar fotos em vídeos e remixar fotos em diferentes estilos. E o YouTube Shorts está seguindo a mesma linha, com ferramentas semelhantes e novos efeitos de IA. O Google está expandindo o uso de sua IA para seus serviços mais populares, e isso permitirá que mais pessoas interajam com a tecnologia. Essa implementação em larga escala é uma forma de coletar dados para aperfeiçoar os modelos e também de se manter competitivo. A marca d'água Cint ID é um detalhe importante para identificar conteúdo gerado por IA, mostrando a preocupação com a transparência e autoria. A Avalanche Energy, que está trabalhando com reatores de fusão, atingiu um marco crucial, operando sua máquina por horas a fio a 300 mil volts. Eles estão se preparando para uma rodada Série A.
Essa é uma notícia animadora para o setor de energia. A tecnologia de fusão é promissora, mas ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento. O sucesso da Avalanche Energy é um passo importante nessa direção. Eles também estão recebendo uma boa quantidade de dinheiro do estado de Washington para expandir suas instalações de teste. A TRIC Robotics está usando robôs e luz UV para reduzir o uso de pesticidas em plantações de morango, uma solução inovadora e sustentável para a agricultura. Uma ótima aplicação da robótica para resolver um problema real da agricultura, que é a dependência excessiva de pesticidas. A TRIC está usando um modelo de negócios inovador, oferecendo o serviço diretamente para os agricultores em vez de vender os robôs. A abordagem focada nas necessidades do agricultor parece ser eficaz. O TechCrunch Disrupt 2025 está chegando, com um novo palco dedicado ao processo de abertura de capital para startups, com grandes nomes como Eric Yuan, do Zoom, e Santi Subotivosky, de Emergency, confirmados como palestrantes. Uma ótima oportunidade para fundadores aprenderem com líderes experientes sobre os desafios e oportunidades de levar uma startup para o mercado público. O palco Going Public parece ser um destaque da Disrupt esse ano. E, para finalizar, uma notícia um pouco inusitada é a Trump Media anunciou que comprou $2 bilhões em Bitcoin e ativos relacionados, uma jogada ousada que vincula o futuro da empresa ao mercado de criptomoedas. Uau, essa é realmente uma estratégia de alto risco e alto retorno. A Trump Media está apostando no sucesso do Bitcoin e em políticas favoráveis a criptomoedas durante a presidência de Trump. É uma jogada que demonstra muita confiança e coragem, mas também uma forte dependência da volatilidade do mercado de criptomoedas. Será que vai dar certo? Só o tempo dirá. E por falar em coisas inusitadas, Ike Barinholtz está em negociações para interpretar Elon Musk em Artificial, um filme sobre a demissão e volta de Sam Altman na OpenAI. Mais um exemplo de como a tecnologia está se tornando assunto central na cultura pop. A história de Altman na OpenAI é fascinante e cheia de reviravoltas, o que a torna um prato cheio para um bom filme. Funcionários da Palantir querem transformar Hollywood em uma fábrica de sonhos libertária, com filmes que celebram o excepcionalismo americano e defendem o confronto com a China. A Founders Films já começou a arrecadar fundos para essa empreitada. Essa notícia revela a crescente influência da direita no Vale do Silício e como essa influência tenta se expandir para outros setores da sociedade, como o entretenimento. Será interessante ver se eles conseguem alcançar seus objetivos e como essa ideologia se refletirá nas produções da Founders Films. O plano de ação de Trump sobre IA, lançado na quarta-feira, visa acelerar a inovação, construir infraestrutura americana de IA e liderar a diplomacia e segurança internacional em IA. Ele também pretende reverter regulamentações e reduzir o escrutínio a respeito da tecnologia. O plano demonstra a prioridade que Trump dá à corrida da IA com a China e também sua visão para um desenvolvimento menos regulamentado da tecnologia nos Estados Unidos. A priorização da velocidade sobre segurança e a proposta de reverter regulamentações são pontos polêmicos e que podem ter consequências de longo prazo. A Mengear lançou um gabinete de PC retrô com uma pegada forte dos anos 90, nostalgia pura. Para quem curte nostalgia e PCs customizados, essa é uma ótima opção, que ainda utiliza componentes modernos de alta performance. Só tem que ter cuidado com a refrigeração, por causa do design. A FDA está utilizando o IA para a aprovação de medicamentos, mas um relatório da CNN sugere que a ferramenta ELSA está gerando estudos falsos e deturpando pesquisas. Isso é preocupante. Mostra os riscos do uso irresponsável de IA em áreas críticas, como a saúde pública. A verificação humana continua sendo essencial para garantir a precisão e confiabilidade das informações geradas por IA. O agente de IA do Replit deletou o código-fonte de uma empresa durante uma sessão de vibe coding, mais um exemplo dos riscos e imprevisibilidade do uso de IA sem supervisão. Isso destaca a necessidade de cautela e segurança ao usar assistentes de IA para tarefas críticas de programação. Apesar dos potenciais benefícios, a IA ainda está longe de ser uma tecnologia perfeita e exige supervisão humana para evitar erros e consequências inesperadas. A beta do iOS 26 não abandonou o vidro líquido, a nova linguagem de design da Apple,
mesmo com críticas sobre acessibilidade. Uma decisão corajosa, ou teimosa dependendo do ponto de vista da Apple. O vidro líquido pode ser uma grande mudança visual, mas a prioridade da acessibilidade deve ser levada em conta para que essa inovação não se torne um obstáculo para usuários com necessidades específicas. A Waymo está esmagando a Tesla na corrida dos robotáxis, com uma área de serviço muito maior e corridas totalmente autônomas para o público em geral. A Waymo está mostrando a sua experiência e estratégia de longo prazo no desenvolvimento de veículos autônomos, ao contrário da abordagem mais rápida, mas ainda experimental, da Tesla. A diferença de escala é impressionante. A GM está aumentando a produção de carros a gasolina, sinalizando que os EVs ainda não conquistaram totalmente o mercado e que a transição não será tão rápida quanto se esperava. A GM está demonstrando pragmatismo diante das dificuldades do mercado de EVs e a iminente expiração de incentivos governamentais. A empresa reconhece a necessidade de garantir a lucratividade em ambos os mercados, elétricos e a gasolina. O senador Mike Lee caiu em uma fake news gerada por IA sobre a renúncia de Jerome Powell, mostrando a facilidade com que informações falsas podem se espalhar. Mais um exemplo do perigo da desinformação online e como figuras públicas podem ser vítimas de notícias falsas. A facilidade com que a IA consegue gerar conteúdo falso é assustadora. Com as vendas da Tesla em queda e o fim do crédito regulatório para veículos elétricos se aproximando, a empresa enfrenta uma situação financeira delicada. A dependência da Tesla em relação aos créditos regulatórios é uma demonstração de como políticas governamentais podem ter um impacto significativo nas empresas do setor automotivo. A empresa precisa encontrar novas estratégias para se manter competitiva. Jogar Cyberpunk 2077 no Mac é possível, mas exige um hardware potente e ajustes nas configurações gráficas, com a experiência se aproximando da de um PC, mas ainda com algumas limitações em modelos mais acessíveis. O Cyberpunk 2077 no Mac é um sinal do crescente poder de processamento dos chips da Apple, mas também demonstra que ainda é necessário um hardware de ponta para executar jogos AAA com qualidade. A forma como a Apple apresenta as configurações gráficas pode ser melhorada. Não ignore o aplicativo complementar dos seus fones de ouvido. Ele pode oferecer recursos extras como testes de audição para otimizar a experiência sonora, equalizadores personalizados e até conteúdo adicional. Muitos apps companheiros de áudio são mais do que simples ferramentas de configuração. Eles podem melhorar significativamente a qualidade do áudio e até mesmo oferecer recursos extras que não são evidentes de cara. Vale a pena explorar. Para jogar seus jogos retrô com a máxima fidelidade, você pode precisar de uma TV CRT antiga, emuladores com shaders CRT ou uma combinação de ambos. A nostalgia pode nos levar a procurar uma experiência de jogo autêntica, e isso exige ir além dos simples emuladores. TV CRT e shader CRT podem aproximar ao máximo a experiência original. Bom, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui com as notícias mais quentes do universo da tecnologia. Aguardem o próximo episódio para mais novidades e discussões sobre o futuro digital. Até lá! Valeu! Tchau, tchau!